Fala, guerreiro, aqui é o professor Agostinho do canal Comando Sentinela. Hoje nós vamos dar continuidade à aula, né? Semana passada nós tratamos da força, do nível da força e o uso seletivo da força, tá? Também tratamos da portaria 34.169, onde falou, né, que não é legítimo o uso de arma de fogo contra uma pessoa em fuga. E hoje, na aula 2, nós vamos tratar do assunto do disparo de advertência. Então, iniciamos hoje na aula 2 falando do disparo da advertência, que isso é um assunto recorrente na sala de aula, que os alunos sempre perguntam, professor, de advertência, eu sempre digo que não é permitido fazer o disparo de advertência. Não, na nossa portaria não permite. O próprio estatuto, que vai falar da lei do desarmamento, vai tratar justamente desses tipos de disparo, que não é permitido, esses disparos em aglomerações ou em via pública. Na própria portaria do vigilante não trata do quesito, o disparo de advertência não trata, mas se a própria lei, a lei que vai falar do Estatuto do Desarmamento, vai tratar que o disparo em local público não é permitido, né, há uma tipificação legal para esse tipo de disparo, vamos dizer, para esse tipo de crime, aí nós temos a portaria, dentro da diretriz da portaria, vai dizer assim, os chamados disparos de advertência não é considerado prática aceitável, por não atenderem aos princípios alencados na diretriz em razão da imprevisibilidade de seus efeitos. Então, deixando claro para vocês que não é permitido esse tipo de disparo, tá? Esse tipo de disparo de advertência. Presenciou a entrada de um meliante dentro do local de trabalho onde você trabalha, primeira coisa que você precisa, que nós vamos falar lá na frente, que é simples, dar a voz de comando. Ah, professor, mas eu percebi que esse indivíduo está armado. Tá, se o indivíduo está armado, a primeira coisa que você faz é se abriga, tá? Você precisa se abrigar. Você não vai de peito aberto e nem vai fazer um disparo de advertência, porque no momento que você faz um disparo de advertência, o indivíduo, ele consegue te ver, tá? E ele vai disparar contra você. Então, primeira coisa, se abriga, percebeu que a intenção do indivíduo ele entrou no ambiente privado e esse indivíduo está com a intenção de furtar ou roubar, né? Porque nesse caso ele tá armado, de roubar. Cara, é simples. Deu a briga, já aciona os colegas que tiver, aciona o botão de pânico abrigado, e se o indivíduo vem com uma arma em punho para tentar roubar aquele lugar, é o que você precisa fazer, o que vai tratar lá no Código Penal, que é a chamada legítima defesa. Você vai dar o disparo, né? Porque nesse momento, o indivíduo ele já está armado, vindo, ele já pulou o muro da empresa, ele já está com a arma em punho, então não tem um porquê você dar o disparo de advertência, até porque a própria portaria, na diretriz, vocês vão falar que não é aceitável essa prática, tá? Professor, aonde é que tem esse disparo de advertência? Até hoje, o que nós conhecemos, que o disparo de advertência, a única instituição ainda que mantém esse disparo de advertência é o Exército, tá? Ainda no Exército ainda existe esse chamado disparo de advertência. Mas na nossa categoria de segurança privada, agente de segurança privada, não é permitido. Também não é permitido para os agentes de segurança pública, porque essa portaria engloba tanto a segurança pública como a segurança privada. Ainda dentro da diretriz 164 da ONU, ela vai falar o quê? Na diretriz 7, o ato de apontar arma de fogo contra uma pessoa durante o procedimento de abordagem não deverá ser uma prática rotineira e indiscriminada. O vigilante, ele não deve puxar a sua arma, sacar a sua arma e apontar para alguém. Não é aceitável. A própria diretriz 7 vai dizer que não é uma prática aceitável o ato de apontar arma de fogo contra a pessoa durante o procedimento. Tá, professor? Então, qual o procedimento correto que eu devo fazer? O indivíduo, você é o vigilante patrimonial, tá? Você é o vigilante patrimonial, você está lá dentro da sua guarita, você percebe algo anormal, você se aproxima até o indivíduo, né? Ou o indivíduo se aproxima até você. E você tem que manter isso na mente, de você tentar manter uma distância desse indivíduo. O indivíduo acessou, pulou o muro da empresa. Você vai conversar com o indivíduo, senhor, o senhor está num ambiente que não é permitido o senhor estar aqui. Eu gostaria que o senhor se identificasse. Ah, ele não é funcionário da empresa, você percebe que o indivíduo está com a intenção de furtar a empresa. Tá. Nesse momento, o que é que você tem como instrumento para conter o acesso desse indivíduo? É uma arma? Infelizmente, se for a arma, você vai ter que pegar a arma. Eu vou apontar a arma para esse indivíduo? Negativo. Senhor, por favor, eu preciso que o senhor se retire desse local. Se retire, senhor. Para onde é que eu estou apontando? Para ele ou para aqui? Preciso que o senhor se retire. É dessa forma. Preciso que o senhor se retire desse local. Ok? Porque se o indivíduo, ele pulou o muro, tá? Ele pulou o muro com a intenção de alguma coisa.
Então, não tem o porquê eu conversar com ele dessa forma, senhor, se retire, por favor, gostaria que se retire. Nesse momento que você está dialogando com ele, se ele puxa a arma e atira para você, então, senhor, por favor, eu gostaria que o senhor se retirasse desse ambiente, o senhor está no ambiente privado. Não é aceitável eu fazer isso, senhor, por favor, se retire. Por quê? Eu estou ferindo a diretriz 7. Mas se você está no seu ambiente de trabalho, percebeu que o indivíduo quer furtar aquele ambiente ou quer roubar aquele ambiente e você dá a voz de comando, senhor, preciso que o senhor se retire. O indivíduo não se retirou e tentou ir ao seu encontro, você vai esperar ele se aproximar demais? Não, senhor, por favor, se retire. E não nunca indo para cima. Senhor, se retire, por favor, se retire, senão eu vou tirar. Vigilante armado, tá? Caso esse indivíduo puxe uma arma e vá para cima de você, aí, infelizmente, o senhor vai ter que deflagrar o tiro contra ele. Mas na abordagem, em uma situação de suspeita dentro da empresa, não é justificado você pegar a arma e apontar para o indivíduo, tá? É o que está dizendo a diretriz 7. Ainda, senhores, dentro da diretriz 8, nós temos algo muito importante, que vai falar sobre o envolvimento do vigilante em determinadas ocorrências. Agora, observe. Olha o que diz o 8. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situação de uso da força, deverá portar no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo. Nós temos um problema sério agora nessa 7, porque na maioria das vezes, empresas que fecham determinados contratos, eles fecham o contrato e o vigilante não trabalha armado. Então, mas a diretriz está falando que deveria portar 2. A realidade é que os vigilantes hoje normalmente estão portando 1. Né? Tem empresas que nem tonfa fornece para o vigilante. Mas, em caso que a empresa forneça o instrumento para trabalho, e se fornecer a tonfa, e se fornecer a arma de fogo, o indivíduo ele precisa não manter. É difícil você ver um vigilante com a arma de fogo desse lado e a tonfa desse lado. Mas você precisa estar com a tonfa de um lado e a arma de fogo de outro lado. Em uma situação de emergência ou que você precisa se envolver, o primeiro instrumento que você deve usar, dependendo do contexto da situação, é o instrumento de menor potencial ofensivo. Nesse caso, seria a tonfa. Mas é o que está dizendo a diretriz 8, todo agente de segurança pública, nesse caso, ou privada, em razão da sua função, que possa vir se envolver em situação de força, deverá portar no mínimo 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamento de proteção necessária à atuação específica, independentemente de portar ou não arma de fogo. Tá? Então, assim, mas a nossa realidade é totalmente diferente, né? Os vigilantes estão fazendo serviço de risco, e agora nós temos a lei, né, que está tratando do risco do vigilante, mas vigilante trabalhando em locais de risco sem nenhum equipamento para poder defender o patrimônio, defender as vidas e se defender de uma injusta agressão que venha. Professor, qual a nossa realidade? A nossa realidade, infelizmente, é essa. O que é que eu devo fazer em uma situação que envolva um risco eminente? O que eu devo fazer se eu não estou armado? Senhores, na maioria das vezes, se a empresa não fornece equipamento nenhum, geralmente ele fornece um botão de pânico, que você vai acionar o botão de pânico e se abrigar. É a única coisa que você pode fazer, porque você não vai botar a sua vida em risco desarmado. Você não é ainda um super-herói para ir contra esses meliantes e colocar um peito de aço ali, pensando que você vai resolver o problema que você não vai resolver. Infelizmente é isso, se abrigar, acionar o botão de pânico. Ah, professor, não tem um botão de pânico. Pega o teu celular do posto, porque todo posto tem um celular, e liga para as forças de segurança pública para poder intervir. E, senhores, na diretrizes 10, o que é que ela vai tratar? Caso o vigilante ele se envolva em determinadas ocorrências que venha a ferir alguém, a diretriz 10 vai tratar dessa seguinte forma. Quando o uso da força causar lesão ou morte à pessoa, o agente de segurança pública ou privada envolvido deverá realizar as seguintes ações. A. Facilitar a prestação de socorro. Então, é a nossa responsabilidade, diante de um caso de ocorrência de injusta agressão no seu posto de serviço, nós temos que facilitar, com base na parte A aqui, facilitar a prestação de socorro. Então, é nossa responsabilidade. Em caso de uma ocorrência no posto de serviço, nós precisamos facilitar. Guerreiro, se envolveu em determinada ocorrência, o senhor precisou fazer um disparo, né, contra um indivíduo, o senhor precisou usar força, o senhor precisou contê-lo ele. Primeira coisa,
Conteve o indivíduo? Percebeu que o indivíduo está desacordado? Liga para a SAMU, tá? Liga também para a Polícia Militar, porque é nossa responsabilidade, diante de determinados casos, nós prestarmos essa assistência a esse indivíduo ou promover a correta preservação do local de ocorrência. Então, assim, se envolveu, né? O senhor se envolveu, o senhor é vigilante patrimonial, se envolveu em uma ocorrência no seu posto de serviço, o senhor precisa facilitar a prestação de socorro, tá? Ou dar essa assistência ao indivíduo e, na parte B, promover a correta preservação do local da ocorrência. Então, se envolveu, né? Não que você não queria se envolver, mas se envolveu numa ocorrência, preserve o local. Mantenha os curiosos afastados, isole aquele lugar até a chegada da segurança pública, tá? Dentro, ainda na parte C, ali da diretriz 10, o que é que ela vai tratar aqui dentro que é de suma importância para nós, vigilantes, entender isso? Na C diz assim, ó, comunicar o fato ao seu superior hierárquico imediatamente. Então, senhores, aconteceu o fato dentro do seu posto de serviço, o senhor se envolveu em uma ocorrência que o senhor precisou usar da legítima defesa para tentar conter a injusta agressão no seu posto de serviço, liga imediatamente. Nesse caso aqui, liga imediatamente ao seu superior hierárquico, mas ainda vou mais além. Liga para a segurança pública, liga para a polícia militar, informa que no seu posto de serviço houve uma ocorrência, um determinado indivíduo tentou invadir o local, armado, tentando roubar as pessoas, ou tentou atirar contra alguém, e o senhor, na condição de vigilante, dentro daquele posto de serviço, precisou deflagrar um tiro contra aquele indivíduo. Liga para a SAMU, para ir lá prestar o socorro e comunica imediatamente seu superior hierárquico para que a empresa saiba o que é que está acontecendo no seu posto de serviço. Então, senhor vigilante, o senhor entenda que existe um superior acima do senhor. Em uma ocorrência no seu posto de serviço, o senhor precisa entrar, relatar isso para a empresa. Ah, professor, mas nós temos um problema muito sério. O problema é que eu entro em contato com o meu supervisor hierárquico e ele não aparece no posto de serviço, não puxa nada. Ligue para ele, relate isso no livro, por quê? Para você se eximar de determinada omissão lá na frente, tá? Então você precisa se comunicar assim com ele, o supervisor imediato, você precisa ligar para a Polícia Militar, você precisa ligar para a SAMU, para que você também não incorra em uma determinada omissão. Ainda dentro disso, na parte D, trata-se do preencher o relatório individual corretamente sobre o uso da força, disciplina e diretrizes. O que é que nós precisamos entender isso aqui? Nós temos um problema sério dos alguns vigilantes, senhores, e aqui eu gostaria de tratar diretamente agora aos nossos instrutores que estão na sala de aula. Cara, a gente precisa levar isso a sério, tá? Nós precisamos treinar os vigilantes para que ele entenda que ele não é agente de segurança pública, mas ele é um agente de segurança privada. E ele precisa se comportar, ele precisa entender que não é qualquer profissão, é uma profissão de vigilante. Nós precisamos seguir um padrão, pô. Tá? Pegue seu livro de ocorrência, preencha lá, coloque o nome, seu nome, a data, coloque o nome da empresa, coloque o material do posto, deixe os espaços para a ocorrência. Houve uma ocorrência, relate na ocorrência. Qual foi a medida que o senhor precisou tomar, tá? Para quem em caso de precisar pegar o seu livro de ocorrência lá para saber a atitude que o senhor precisou tomar para conter ou para resolver aquela situação, está bem detalhada. Quem olhar para aquele livro de ocorrência, entenda o que aconteceu ali. Porque o teu livro de ocorrência também vai servir também para que o delegado de polícia, para que a Polícia Civil, ao pegar, entenda as medidas tomadas e com base no que o senhor colocou ali também, tá? Então, você precisa preencher o relatório individual corretamente. Houve um indivíduo, agora observe, um indivíduo tentou entrar aqui, acessar a empresa, armado, tá? Eu dei a voz ali para ele, tentei conter ele, ele veio para cima de mim ou deflagrou um tiro contra mim. E eu me abriguei, atirei contra o indivíduo, contive o indivíduo, tirei a arma do indivíduo e acionei para a polícia os órgãos de segurança pública. Esse relatório precisa ser preenchido de uma forma que dessa forma assim, para quando alguém olhar e ler a ocorrência, entender e saber qual foi a sua atitude que o senhor tomou. E aí eu reforço. Por que eu falo isso, eu reforço? Porque eu, na condição de supervisor, cheguei em muitos postos de serviço, olhava os livros de ocorrência e o cara não fazia o livro de ocorrência.
não colocava o nome dele completo, não colocava o nome da empresa que ele trabalhava, não colocava o posto de serviço onde estava prestando serviço, material de carga não colocava, e aí no final colocava ainda assim, passa o posto sem alteração. Cara, quando você olha, você percebe uma falta de zelo, tá? Do profissional diante daquela situação. Como eu já comentei até nesse vídeo e em outros vídeos, o projeto de lei que classifica o vigilante como agente de segurança privada, ele está dando uma nomenclatura para o vigilante, dizendo que ele não é só um vigilante, ele é um agente de segurança privada. Então, o vigilante ele precisa levar esse negócio a sério, tá? No momento que você veste a farda de uma empresa, você precisa entender, pô. Você precisa entender que não é qualquer indivíduo, é um indivíduo fazendo o serviço de segurança privada, melhor, segurança pública. Mas por que, professor? Pública? Porque a segurança é um dever e responsabilidade do Estado. Claro. Mas é você que está fazendo a segurança, fazendo o serviço de Estado no ambiente privado. Então você precisa levar isso a sério. Você não pode ser qualquer vigilante, um vigilante largado, um vigilante que não preste atenção nas diretrizes da própria portaria, um vigilante que não sabe como agir em determinadas ocorrências. Então, preste atenção. Esse material, vou deixar esse material disponível, fixado no comentário ali debaixo desse vídeo. Pegue, leia, faça desse material um livro de cabeceira para você entender, para você pegar diretrizes, porque eu já observei muito na condição de vigilante, quando eu ia para a sala de aula, eu ouvia muita baboseira de muitos instrutores, tá? É que não tinha nada com nada. E quando foi que eu aprendi? Eu aprendi quando eu comecei a pegar a própria lei do vigilante, pegar as portarias e começar a estudar e entender que tem assuntos que não são comunicados na sala de aula, tá? E aí o vigilante, muitas vezes, coitado, vai trabalhar no posto de serviço, no seu primeiro emprego, e não sabe como agir, tá? Então, assim, ó, preencha seu relatório. Entenda que em um caso de ocorrência, você precisa comunicar as forças de segurança pública, você precisa comunicar a empresa, você não precisa... me fizeram a seguinte pergunta na sala de aula: professor, eu me envolvi em uma ocorrência, tá? Eu precisei defragrar um tiro contra um indivíduo que entrou armado, eu vou fugir e depois de 24 horas eu vou me apresentar? Não, negativo. Entenda, saiba como agir. Se o vigilante, ele assume a função de vigilante e ele sabe como agir e por que ele deve agir, ele não precisa fugir. Ele precisa ficar no local, ligar para as forças de segurança pública, ligar para a empresa e aguardar a chegada dos órgãos competentes, tá? E relatar tudo isso para que não entenda que o senhor fez isso com má intenção. Então, o vigilante, ele precisa entender. Então, senhores, agora para a gente, né, partir para finalizar essa aula 2, você que chegou até aqui agora, estamos finalizando aqui essa aula 2, tá? Eu vou pedir você para seguir o canal Comando Sentinela. Você compartilhar esse vídeo do YouTube nas comunidades com seus amigos, compartilhar com seu amigo, compartilhar com a sua empresa, tá? Para fazer essa comunidade crescer. Gostaria também que você deixasse seu comentário embaixo desse vídeo. O que é que você achou desse vídeo? O que é que você gostaria que eu comentasse aqui também na sala de aula, também para fazer essa comunidade crescer. E aí, finalizando agora essa aula 2, na diretriz 11 vai dizer assim: quando o uso da força causar lesão ou morte de pessoas, o órgão de segurança pública ou o órgão de segurança privada deverá realizar as seguintes ações: facilitar a assistência ou o auxílio médico dos feridos. Então, lembre isso. Eu sempre ouço na sala de aula alguns vigilantes dizendo assim: não, professor, se o cara acessou a empresa porque ela é bandido, e bandido bom é bandido morto. Eu sempre digo isso. Tire isso da sua mente, senhores. Tá? Não se envolva com política. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é bandido preso. Tá? Se o indivíduo acessou ali dentro da empresa onde você trabalha, onde você presta o serviço, o indivíduo acessou, tentou roubar a empresa ou tentou tomar sua arma e o senhor precisou agir em legítima defesa, preste a assistência. O agente ele precisa facilitar a assistência ou o auxílio médico dos feridos. Pronto, é o seu trabalho. Você não é juiz, você não é promotor, você não está ali, você não é político, você não está ali para dizer que bandido bom é bandido morto. Você está ali para fazer a segurança daquele lugar, você está ali para guardar aquele lugar, você está ali para guardar as pessoas. Se envolveu em determinada ocorrência, você precisa prestar assistência. Deixe para a promotoria, deixe para o delegado de polícia, deixe para político, seja lá quem for, ter essa mentalidade. Nós, na condição de profissional de segurança privada, não estamos para fazer determinado juízo de valor. Bandido bom, bandido morto. Eu sempre digo, bandido bom é bandido preso. E enfatize isso, senhores instrutores, na sala de aula. Incentive que o vigilante ele não precisa ter partido político.
O vigilante, na condição de vigilante, ele precisa entender que está ali para fazer o serviço de segurança privada. Ele não está ali para omitir a opinião de A e de B. Ele está ali para fazer a segurança. Se envolveu em uma ocorrência, é responsabilidade do vigilante prestar assistência aos feridos. Para além disso, ainda na diretriz B, vai dizer o quê? Recolher e identificar as armas e munições de todos os envolvidos, vinculando-as aos seus respectivos portadores no momento da ocorrência. Então, se envolveu na ocorrência, o meliante estava com arma, recolhe essa arma do meliante, mantém sobre segurança até os agentes de segurança pública chegar, relate isso no seu livro de ocorrência, tá? Outra coisa que se pergunta na sala de aula, professor, eu me envolvi em uma ocorrência, eu não vou entregar a minha arma se o polícia militar chegar lá e pedir para recolher a arma, a polícia civil chegar lá e precisar para recolher a arma, eu não vou entregar, eu vou esperar o meu supervisor chegar para entregar, ou só vou entregar à Polícia Federal. Eu sempre digo, senhor, negativo. Sempre eu gosto de fazer a comparação. Quem manda mais? Quem pode mais? Segurança pública ou segurança privada? Melhor, quem pode mais? O Estado ou segurança privada? Quem pode mais é o Estado. Se o Estado chegou em um momento de ocorrência ali, o Estado assume daquele momento para frente. Se os agentes de segurança pública entendeu que o equipamento que o senhor estava usando foi um equipamento que envolvido naquela ocorrência, o agente de segurança pública, ele sim precisa recolher a sua arma para fazer a perícia, dizendo a diretriz, entendeu? Então entenda, senhores, nós precisamos conhecer a portaria e esse mito de achar que eu só vou entregar quando a Polícia Federal chegar. Não, você vai entregar quando o Estado chegar. Se o Estado chegou em uma ocorrência, o senhor precisa dar, às vezes, ao Estado a tomar dali para frente, assumir dali para frente a ocorrência, tá ok? Na próxima aula, senhores, nós vamos tratar da diretriz 17. Dessa diretriz 17, ela é muito importante, tá? Porque eu já tenho um vídeo aí no canal de pessoas portando determinados equipamentos não autorizados pela portaria. É um equipamento até legal, tá? Legal para determinado cidadão usar. Entretanto, todavia, no posto de serviço não pode usar. Então, gostaria que você seguisse o canal Comando Sentinela, continuasse assistindo os vídeos, continuasse curtindo, compartilhando com seus amigos, tá? Então, na próxima aula, aula 3, nós vamos falar da diretriz 17, utilização de equipamentos no posto de serviço sem autorização. Fechou? Até a próxima.